O ministro Alexandre de Moraes, do STF, deu prazo de 48 horas para a Polícia Federal ouvir o ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Gonçalves Dias. O depoimento será incluído no inquérito que investiga as autoridades ligadas aos atos de 8 de janeiro. Imagens do circuito de segurança do Palácio do Planalto mostram Gonçalves Dias e servidores do GSI circulando dentro do prédio no momento da invasão. Os vídeos foram cedidos pela CNN Brasil e a gente vai rever alguns trechos. Esta é uma das principais imagens registradas pelo circuito de segurança. O ministro-chefe do GSI, general Marco Edson Gonçalves Dias, aparece na antessala do gabinete presidencial, já com a presença de manifestantes no local e depois da destruição. Você vai acompanhar agora como a invasão aconteceu. Às 2h55 da tarde, carros de apoio da polícia deixam uma das vias de acesso à Praça dos Três Poderes. Os homens que formavam uma barreira recuam em seguida. Às 3h01, o primeiro grupo invade o estacionamento do Palácio do Planalto. Seguranças formam um cordão de isolamento, só que há vários metros de distância. Na sequência, a porta principal é fechada. Homens do GSI presenciam quando invasores seguem para a área de trás do Planalto. Na entrada principal, um segurança do gabinete deixa o posto acompanhado de outros militares. Mais invasores entram pelo outro lado do palácio. Às 3h19, os militares saem da sala e, em poucos minutos, os invasores chegam e destroem o vidro. Com o circuito de segurança, é possível observar que este primeiro grupo é mais agressivo. Uma mesa, o relógio e uma das câmeras são quebrados. Neste momento, outro grupo tenta arrumar o estrago, mas o relógio é derrubado novamente. Este homem quebra uma vidraça e outro chama a atenção dele. Militares do GSI recolhem extintores e mastros de bandeiras. Eles tentam afastar alguns invasores. Em outro momento, os seguranças deixam mais um andar do prédio e o local é tomado. Na antessala do gabinete da presidência, aparecem ao mesmo tempo o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, militares e invasores. Um capitão do Exército, que seria integrante do GSI na época, também circula pelo Planalto. Ele abre uma porta. Os invasores o seguem e recebem água. O capitão não reage quando um homem pega um extintor de incêndio. Ele ainda cumprimenta e conversa com alguns invasores. Um militar do GSI também entrega água a um grupo. Às 4h29 da tarde, quase 1h30 depois do começo das invasões, o ministro do GSI aparece sozinho no terceiro andar do palácio. Ele tenta abrir algumas portas e entra no gabinete presidencial. Em seguida, retorna e parece orientar os invasores. Eles caminham em direção à saída. Outros funcionários do GSI fazem o mesmo. Moraes ainda determinou a intimação de Ricardo Capelli, ministro interino do GSI, para identificar, no mesmo prazo de 48 horas, todos os servidores civis e militares que aparecem nas imagens. Já foi identificado o capitão do Exército integrante do GSI, que aparece dando água e conversando com os invasores. É José Eduardo Natali de Paula Pereira. O GSI é responsável pela assistência ao presidente da República em assuntos de segurança. Bom, e para começar nossa rodada de análise e comentários, quero dar as boas-vindas aqui a Fabi Barroso. Fabi, ontem aqui o programa Oeste Sem Filtro fez um especial para comentar todas essas imagens que foram vazadas e cedidas aí pela CNN, que, enfim, causaram um terremoto no governo e mostram claramente aí que agentes de segurança do GSI facilitaram a entrada dos invasores em 8 de janeiro. E trouxe bastante problema. Então, vamos lá, boa noite a todos, boa noite, querido Augusto, Paula, Constantino e todos que estão nos acompanhando hoje. Tem algumas coisas para apresentar que vieram depois disso, que é muito importante. Com o vazamento dessas imagens, o que a gente tem? A gente tem a quebra de cadeia de custódia das provas que embasam esse inquérito. Então, ao meu ver, juridicamente, tudo que está acontecendo é nulo. Então, o julgamento daqueles 100 investigados lá que já ocorreu, né, que já tem a maioria, e já posso também dizer que os ministros, por honra, e têm a capacidade de mudar seu voto, porque ainda não terminou, e é assim que acontece, mesmo tendo maioria, eles podem mudar o voto ou pedir vista. Seria o mais correto e o mais pertinente à justiça brasileira, porque esses fatos acabam mostrando quão falho foi a investigação. Por outro lado, também a PGR,
PGR, né, a Procuradoria-Geral da República, ela, quando se manifestou para dizer que ela não tinha conhecimento dessas imagens, aí ela acaba dizendo também que as denúncias são ineptas, porque como que ela faz uma denúncia sem ter o acesso integral que foi substanciado ali para dar provas? Então, como você condena, como você denuncia pessoas? Então, ao meu ver, está tudo contaminado. E aí a gente vai para um terceiro passo, que eu vi poucos falando, mas que a gente tem que abordar também, e deixa aqui um leque para quem puder comentar, falando a respeito de vai ouvir o presidente Bolsonaro porque ele seria supostamente um mentor intelectual. E aí, diante das imagens do ministro do governo Lula, a pergunta que fica é: o Lula será ouvido também, né, como um suposto mentor intelectual? Porque é a mesma dúvida que ocorre para pelo princípio da isonomia, se houvesse, ele deveria ser ouvido. E também aí a questão das 48 horas que o Alexandre de Moraes deu, a gente lembra que em relação ao ministro Anderson Torres, não foi dado. Quando ele pôs os pés aqui no Brasil, mesmo ele vindo, né, se entregar à justiça, ele foi preso e permanece preso. Então, o que a gente vê é um grande desmonte com essas imagens da justiça brasileira. E quem poderá nos socorrer? Rodrigo Constantino, muito boa noite. Com essas imagens aí que foram vazadas, porque, diga-se de passagem, estavam sob sigilo, colocam o governo aí na cena do crime? Boa noite, Paula. Boa noite, mestre Augusto, querida Fabi e todos que nos acompanham. A casa caiu. Em qualquer país sério, o governo Lula já teria caído, né? Nós estamos vendo aí a entrega de bandeja de um nome, uma cabeça menor, né? E fritando o general, veja a postagem da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, seguida por militantes disfarçados de jornalistas na imprensa, né? Reinaldo Azevedo, Miriam Leitão, todos na mesma ladainha. É um golpe, são os militares ainda sob o comando do bolsonarismo. Meu Deus, General Dias é unha e carne, é o anjo da guarda de Lula. Eles são muito próximos. Na cerimônia de promoção que ele recebeu uma espada, Lula e a dona Marisa saíram do curso, quebrando o protocolo para cumprimentá-lo pessoalmente. Ele, na imagem do carro que circula nas redes sociais do Lula, bebum atrás, caído, e é ele ali na frente. Isso deve ter uns 20 anos. Ele é muito próximo do Lula, é o homem de confiança. Então não vai colar a narrativa petista de que isso é uma traição de bolsonaristas, do resquício do GSI antigo. Não vai colar. As cenas são evidentes, mostram que o general mais próximo de Lula estava ali quase ciceroneando os invasores, os terroristas, segundo o PT e Globo, né? Terroristas. Veja que narrativa é essa. Terroristas que recebem água da turma do Gonçalves Dias, do general-chefe do GSI. Veja, algumas coisas, Paula, no Brasil têm se repetido em relação ao que vimos nos Estados Unidos. Por isso eu brinco que eu e Ana Paula Henkel viemos do futuro. E aconteceu isso aqui. 2 anos depois tivemos acesso a imagens que derrubaram numa rajada só inúmeras narrativas midiáticas. E aí o ícone da insurreição do Capitólio foi até liberado. Agora, no Brasil as coisas estão acontecendo mais rápido. Não precisou esperar 2 anos. É já. E a turma do PT está nervosa. Lula está gritando, está batendo na mesa, declarando guerra aos militares. Gleisi Hoffmann está falando de traição, que vão ser todos punidos. Nós queremos punição de quem fez essa encenação. E outra coisa, se o ministro Alexandre de Moraes deu 48 horas para o general explicar alguma coisa, ele que arrumou logo um atestado médico para não ir no Congresso, na Câmara, né, mas deu entrevista no mesmo dia, eu dou 48 horas ao ministro Alexandre de Moraes de explicar, né, se ele já tinha visto essas imagens, tudo leva a crer que sim, senão a Fabi já explicou o absurdo da situação. Se ele viu essas imagens, por que ele levou adiante tantas prisões? Prisões com culpa coletiva, prisões arbitrárias, prisão do próprio Anderson Torres. Por que ele levou adiante se essas imagens mostram que algo muito diferente daquela narrativa petista / midiática aconteceu naquele dia 8 de janeiro? Então, veja, tem muitas coisas que carecem de explicação e num país sério, essa turma estaria sendo cobrada de uma forma muito veemente. Como se trata de Brasil, como os marginais estão no comando do poder, tudo é possível.
Augusto Nunes, muito boa noite. O ministro Alexandre de Moraes deu então 48 horas para a Polícia Federal ouvir o ex-chefe do GSI, Gonçalves Dias. Pode dar até mais tempo, né? Vai ser difícil encontrar respostas para certas perguntas. Boa noite, Paula. Boa noite, Fabi. É um prazer ter você por aqui, pessoalmente, mais ainda. E grande Constantino, é muito bom estar na tua companhia. Vamos lá. Começando pelo atestado médico falsificado. Ele estava esbanjando saúde. O general, ele estava disposto a dar uma entrevista, como concedeu que concedeu a Globo News, né, contando inverdades, né, incorrendo em mais fake news, e também estava pronto para reunir-se com o presidente, né, e ser demitido para que a crise seja amainada. Não vai ser assim. Pois bem, a polícia precisa saber o que é que ele foi fazer no local de trabalho num domingo. Os jornalistas que se transformaram em porta-vozes do governo Lula têm de ajudá-lo a explicar também o seguinte: a culpa foi dos funcionários do GSI que permaneceram no posto depois da saída do Bolsonaro. Quem são eles? O general sabe. Indique os nomes e que sejam ouvidos. Ele viu os funcionários participando das depredações e continuou com aquela calma, né, trabalhando como guia dos depredadores, indicando saídas, etc, etc. Não avisou ninguém, porque ele disse para o Lula, segundo o deputado Lindbergh Farias, que as fitas não existiam. Mas foi editado um vídeo que mostrava só cenas dos depredadores atacando o Palácio do Planalto. Esse vídeo completo mostra 3 agressões aí, 3 ataques àquele relógio histórico. No vídeo oficial só tem uma. É o ataque, só tem uma cena que mostra um bolsonarista, supostamente bolsonarista, camisa, estava com o rosto do ex-presidente na camiseta amarela e tal, só existe aquilo. O governo divulgou e ele disse que não funcionou, o chefe do GSI disse que não funcionou o sistema naquele dia. Como? Editaram um vídeo, que são ruins de álibi, os malandros do PT e seus porta-vozes. Essas perguntas não têm resposta. Tem respostas, só que eles não podem pronunciá-las, sob pena de ir para a cadeia imediatamente se for seguido o critério até agora obedecido pelo Alexandre de Moraes, ou criado por ele. O que espera o Alexandre de Moraes para tirar da cadeia o ex-ministro Anderson Torres, ministro do Bolsonaro? Porque ele não teve tempo para 48 horas para se defender. Pelo menos. Ele estava nos Estados Unidos e o chefe do GSI estava no local do crime. Está documentado o crime. Aí vem o general e continua mentindo. Também está à espera dele aí uma vaga no inquérito que trata de fake news. Ele disse que ele indicou orientou os atacantes para seguirem para o andar onde seriam presos. Com essa elegância, essa tranquilidade, os agressores caminharam rumo à prisão. Essa história não fecha. Essa história não fecha. Então, só essa convocação não basta. Não basta. Até o médico que supostamente concedeu o atestado tem que ser chamado. E disso vai cuidar, não tenham dúvidas, a CPMI, que os vídeos tornaram inevitáveis. Inevitável a CPMI.
Pessoal, aproveitando que você está aí assistindo a nossa programação, eu vou falar rapidinho dessa cápsula que vai te ajudar a resolver as famosas dores nas juntas, dor no corpo, artrite, artrose, reumatismo e fibromialgia. Ora Pronobis da Vitae Gold, não é isso, Renata? Isso mesmo, Silvio. Dor a gente não pode se acostumar. Sentiu dor, independente de idade, vai fazer um tratamento. O Ora Pronobis da Vitae Gold tem um diferencial, ele é super concentrado, vai direto no foco da sua dor e acaba com ela muito mais rapidamente. Ou seja, se você tá aí com esses sintomas de dor no corpo, já tá com dificuldade para fazer as tarefas básicas do dia a dia, ligue 0800 291 2200. E ele é um suplemento super completo, então além de ele ajudar você com as dores, ele tem mais vitamina C que a laranja, ele tem ferro, mais ferro do que uma beterraba e um espinafre, imagina só, e mais concentração de proteína do que você imagina. Agora, tem que aproveitar uma coisa, viu, Silvio? Só para quem ligar agora tem uma promoção especial. É mesmo? Ligou no nosso 0800 291 2200, você vai ter 70% de desconto no seu Ora Pronobis Vitae Gold concentrado. Comprou o Ora Pronobis? De presente você leva o colágeno tipo 2, que vai ser uma segunda ação para suas dores, suas articulações. Então aqui é um sucesso garantido contra a dor que você vem sentindo. 0800 291 2200, Ora Pronobis da Vitae Gold.